Alô pessoal, deixando o hotel onde ficamos hospedados neste último final de semana, em função da revisão da Queen Elizabeth, eu sozinho na moto, né? Marisa e Romulinho estavam de carro, eu aproveitei para vir pensando umas coisas aí comigo, sabe? Uma coisa que a gente notou em Fortaleza, que dias de passagem eles atingiram uma marca oficial hoje de apenas um morto por dia relacionado à Covid. Claro, eu vou desconsiderar as outras coisas, eu estou falando só da Covid, né? E a gente notou uma coisa interessante. Primeiro, a cidade não voltou ao normal. Muita coisa fechada, o prejuízo ali foi grande, sabe? E o reaquecimento é um reaquecimento lento, né, em vários aspectos. Mas em outros aspectos, inclusive, nos assustou um pouco. Essa região do hotel onde nós ficamos fica na praia de Iracema. E ali é uma região tradicionalmente boêmia, né? E uma quantidade enorme de pessoas na rua, todas muito próximas. Quem bebe fica pegajoso, o pegajoso não consegue ficar longe, né? Ele fica perto e tudo. E eu torço para que isso não traga maiores consequências, porque a questão da Covid, inclusive, hoje a gente tem um ponto de vista bastante fundamentado relacionado com isso, que não é fechar o comércio que vai definir a coisa. É disciplina, é o distanciamento social, não é? Mas as pessoas não conseguem manter o distanciamento social. Não conseguindo manter o distanciamento, corre-se o risco dos indicadores virem para faixas não muito abonadoras, o que vai ensejar medidas, mais uma vez, de restrição ao funcionamento de comércio e tudo. A gente notou que vários estabelecimentos fecharam ali em Fortaleza. Você anda no shopping, é uma coisa assim absurda. Você vai buscar determinados estabelecimentos que você comprava antes, espalhados pela cidade, alguns deles já estão fechados, né? Então a gente vê que a pancada ali foi uma pancada bastante violenta, sabe? Nós, inclusive, evitamos até sair ali, sabe? Claro, tínhamos que nos alimentar e fazer outras coisas, mas assim, os ambientes fechados, como por exemplo os restaurantes relativamente pequenos que a gente frequentava antes, a gente não pode frequentar porque não é hora de nós ficarmos em ambientes fechados, né? Os ambientes abertos ainda passa e tudo. Então a gente ficou naquela, né? O retorno ao normal. Primeiro que como se diz, é um novo normal, mas é um retorno que eu temo será ainda bastante difícil, sabe? Nós optamos por sair no domingo de manhã porque eu acho que domingo à tarde não é hora de se estar na estrada, principalmente aqui nesse litoral oeste, já que as pessoas enchem a cara, literalmente, né? E vão para a estrada, seja a pé, seja de bicicleta, seja de moto, seja de carro, e você vê toda sorte de coisas acontecendo. Então a gente sempre opta por vir na parte da manhã, só que a parte da manhã é uma coisa muito relativa, né? A gente acaba saindo no horário que, na pior hora do dia, eu estou na estrada andando de moto, que é em torno de meio-dia, né? Mas eu posso explicar por que isso aconteceu. Eu estava querendo colocar uma gasolina premium na moto, para fazer uma experiência. Eu nunca coloquei premium no motor Milwaukee 8 e queria ver como é que seria o rendimento, o consumo, essas coisas todas. E aí a gente descobre uma coisa interessante. Uma das coisas mais difíceis do mundo é a gente conseguir gasolina premium, né? Eu até posso entender, eu não abasteço premium todo dia. E como eu, várias outras pessoas também não abastecem. A consequência prática disso é um produto que tem uma saída relativamente pequena, né? E isso acaba restringindo essa gasolina a alguns postos de determinadas regiões onde espera-se haja pessoas com veículos que necessitem de gasolina premium.
E eu tentei encontrar essa gasolina praticamente Iracema, já saindo para a Barra do Ceará, né? Possivelmente não ia encontrar de jeito nenhum a tal da gasolina. A estrada estava vazia, tudo tranquilo, e alguns trechos em obras. Alguns não, vários trechos em obras, né? Na primeira parte, próximo à Fortaleza, até São Gonçalo do Amarante, um pouco depois, na verdade são obras de recuperação do pavimento em função dos estragos decorrentes das últimas chuvas. E alguns pontos ficaram tão ruins que eles estão fazendo o serviço aparentemente do jeito certo, né? Que é tirando o asfalto todo e refazendo novamente. A gente espera que vai ficar bom. Mas enquanto não fica, você vem pilotando e de repente se dá com áreas aí sem pavimentação, que para uma moto com um entre-eixos relativamente longo é sempre uma temeridade, né? Depois desse trecho, a estrada fica relativamente boa novamente e vai até uma localidade chamada, toda vez eu agarro nesse nome, Gualdrapas, né? Dali em diante é pista simples, mas em muito bom estado de conservação, com o asfalto de muito boa qualidade, até o trevo da cidade de Itapipoca. Daí em diante continua a mesma estrada simples, mas com um asfaltozinho assim mais rugoso, mais pé de boi e com alguns remendos até Acaraú. Quando nós chegamos aqui, há cerca de 16 anos atrás, para você ter uma ideia, essa estrada não existia, né? Essa estrada era conhecida como estrada estruturante. E ela, assim, quando eu digo que não existia mesmo. Ela começou sendo feita a partir de caminhos. Quando havia já algum asfalto, para ter uma ideia, nós saíamos de Acaraú para Fortaleza. Naquele tempo não tinha GPS, né? A gente saía com o mapa desenhado à mão, né? Para tentar achar o caminho, em tal lugar vira para tal lugar, e outro parecia uma planilha dessas assim de rally, né? E não raro pegava-se os caminhos errados, até a gente acostumar a aprender o caminho, né? Teve um negócio mapeado dentro da cabeça. A estrada permaneceu pista simples durante muito tempo. De repente, da noite para o dia, começaram então fazer as obras, né? Eu não vou chamar de autopista porque ela tem interrupções, né? Eu digo assim, há cruzamentos nela, né? Mas são são 4 pistas, né? 2 num sentido, 2 no outro, separadas por canteiro central. E isso vai até essa localidade de Gualdrapas, né? Há planos de fazer toda ela dessa forma, tanto que na cidade de Itarema, que fica mais ou menos a uns 20, mais ou menos não, vamos falar a distância correta, são 23 quilômetros até Acaraú, estão promovendo agora o asfaltamento, né? Asfaltamento não, a duplicação, né? E a duplicação está indo até bastante rápida, né? E tem que ir rápido mesmo, porque a gente tem que aproveitar o inverno do Nordeste, desculpe, o verão do Nordeste brasileiro, né? Que agora nesse mês em torno agora de junho, agosto, setembro, outubro, novembro, em dezembro já começam as chuvas, né? Dezembro ainda tem pouco, mas final de dezembro em diante começa a chuva, e aí é a hora que as estradas acabam novamente, né? Então estão fazendo esse trabalho, para a gente é muito prazeroso ver a coisa acontecer, porque nós chegamos aqui e essa era uma região difícil, constava inclusive na lenda que Jericoacoara era um lugar que você só chegava com um veículo tracionado e você tinha que ir com algum nativo, porque senão você se perderia ali nas dunas e não chegaria a lugar nenhum. Depois que você mora aqui, você aprende que não é bem assim não. Você vê muito uno, muito palio andando no meio das dunas, parece incrível isso, mas você vê e chegando a Jari com uma facilidade relativamente grande, né?
E quanto aos caminhos, o que era difícil ontem, hoje já é inclusive balizado, então qualquer um consegue chegar até lá sem maiores problemas. As estradas, né? Fortaleza hoje está muito perto de Acaraú. Antigamente a gente passava pela BR-222, pela cidade de Itapipoca, então Fortaleza estava praticamente 4 horas e meia de Acaraú. Hoje, 2 horas e meia, 3 horas você consegue fazer com muita facilidade. Isso é muito bom e isso é muito ruim. Bom porque facilita a vida da gente, mas é ruim porque acaba fazendo com que a cidade ganhe uma dependência muito grande de Fortaleza e fique exposta à criminalidade de Fortaleza. Tanto que o perfil na cidade mudou bastante, né, em função dessas coisas todas. Outra coisa que aconteceu aqui nesse período também foi a construção do aeroporto regional, que na verdade fica na cidade de Cruz, cuja sede está a 7 quilômetros de Acaraú. Mas, por uma questão de apelo, chama-se Aeroporto Regional de Jericoacoara, né? Fica mais bonito falar desse jeito, né? E isso também aproximou a gente demais do Sudeste, né? Antes, eu sempre comento isso porque a gente tem uma facilidade muito grande, eu tinha uma facilidade muito grande quando o câmbio permitia, para a Europa e Estados Unidos, em função até da proximidade, né? Era mais fácil a gente ir para a Europa do que ir para a região Sudeste, onde a gente tem raízes e tudo. O câmbio ficou meio esquisito. O aeroporto é um aeroporto regional, então ele nos liga a Recife, Fortaleza, Brasília, São Paulo e tem outro lugar aí também onde ele nos liga, mas eu não consigo me recordar. Belo Horizonte, já falei? Já. São Paulo, falei? Falei. Bom, tem um outro lugar aí, mas eu não consigo me lembrar agora. E com isso nós estamos a 3 horas de Belo Horizonte, né? Para quem antigamente estava aqui, é uma distância enorme, né? Eram 3 horas e meia a partir de Fortaleza, mais 4 horas e meia de carro, ou seja, praticamente 7 horas, 8 horas de viagem daqui até Minas. Hoje nós fazemos em apenas 3 horas, né? Mudou muita coisa mesmo, sabe? Então, aos poucos a gente vai vendo que o Ceará vai progredindo, né? E eu digo assim, vai progredindo apesar de tudo, né? Porque as coisas são meio gritantes aqui no que diz respeito ao poder público. Mas ao mesmo tempo, as coisas ainda assim caminham bem, com isso o turismo agradece, né? Esse é o asfalto rugoso que eu havia comentado, né, que está cheio de remendos e é trafegável ainda, sabe? Mas cheio desses remendos, não é uma viagem assim absolutamente confortável aí, não. E além do mais, a atenção redobrada, né? Porque às vezes um desses remendos, na verdade, é um bruta de um buraco te esperando. E a última coisa que a gente precisa é cair dentro de um buraco desses com uma moto dessas, sem estar preparado para isso, inclusive, né? É coisa que não convém arriscar muito. Outra coisa que eu estava também pensando, nós chegamos a Acaraú e o Romulinho não quis almoçar, então fui almoçar com Marisa num restaurante aqui na cidade. Como eu disse, a gente não vai para salão fechado, a gente fica fora, né? E por enquanto a rodovia passa por dentro da cidade. Então eu estava sentado com a Marisa lá, perguntando para ela: você poderia imaginar na sua vida algum dia que um dia você estaria sentada num restaurante de beira de estrada almoçando, né? E isso seria uma coisa relativamente corriqueira, né? A gente não tem como prever essas coisas na vida da gente, né? A gente faz escolhas e experimenta os frutos dessas escolhas para o bem e para o mal. Nós não temos razões para nos arrependermos das escolhas que nós fizemos até hoje, não. Essas escolhas são escolhas certas, são escolhas erradas? Isso não vem ao caso. Vem ao caso que foram as nossas escolhas e escolhas que nos trouxeram até onde nós chegamos, né? Até o ponto que nós chegamos.
Temos colegas e a gente percebe a enorme dificuldade que o médico, de modo geral, tem para deixar as trajetórias que eles assumem previamente na vida, sabe? Raríssimos são aqueles que têm coragem de empreender novos caminhos, novas aventuras. Mas o interessante é que raros são esses, mas eles existem, né? Temos encontrado pessoas, inclusive, que são muito mais atiradas do que nós. E uma das dificuldades de viajar é justamente por essa limitação de sermos tão atirados, né? Já que temos os nossos compromissos profissionais e precisamos saudá-los de forma adequada, já que temos pessoas que dependem de nós, seja nosso filho, seja nossos cachorros, sejam nossos funcionários. Então a gente tem que manter a peteca no alto, né? Não dá para simplesmente jogar tudo para o alto, pegar a moto, colocar na estrada, porque afinal de contas a gente tem que se manter de alguma forma e prover alguma reserva para os momentos de dificuldade no futuro, né? Já praticamente chegando em Acaraú, entra na estrada boa que é a nova, foi estrada ruim novamente, todas elas com muita areia no caminho. Se você vem em velocidade, os caras aqui passam em velocidade, mas pra gente é tudo mais difícil, né? Se eu faço isso em velocidade, as coisas podem dar errado. Então, cautela nunca é demais. Chegando a Acaraú, tem um ponto da estrada que está muito ruim. A gente marca ali três lagos que a gente vai chamar de açude, né? E praticamente chegamos na cidade. Quero agradecer a vocês a paciência de chegarem até aqui e a gente espera que a gente possa estar compartilhando esses momentos da forma adequada, com o resultado que a gente pretende. Muito obrigado, gente. Até a próxima, se o bom Deus assim permitir.